Fala galera, beleza? Professor Otávio aqui e vim aqui hoje cumprindo a minha promessa, gravando aí uma série de vídeos curtos para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o ecossistema do React Native, que é o tema da nossa disciplina em desenvolvimento mobile esse semestre. Vou gravar uma série de videozinhos que vão desde a configuração do Node.js, que é extremamente necessário para que a gente possa utilizar o JavaScript para desenvolver no ecossistema do React e, consequentemente, fazer o React Native funcionar. E a gente vai evoluir até a utilização do Expo, que é a ferramenta que a gente está utilizando para encapsular, para simplificar todo o ambiente de desenvolvimento do React Native que a gente montou. Então vou fazer exatamente aquilo que a gente fez em sala de aula, com um pouco mais de objetividade, e vou disponibilizar isso para vocês. Creio que com isso vocês vão sanar uma série de dúvidas que surgiram durante as aulas e vão poder aí se preparar para as entregas das atividades que estão por vir, tá bom? Espero que vocês gostem. Então um abraço, vem comigo. Vamos lá então, meus amigos. Então, começando aqui os nossos trabalhos. A primeira coisa que a gente vai fazer é mexer aqui com o nosso ambiente do React Native, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que os senhores podem fazer, vou trazer aqui um navegadorzinho aqui para a nossa tela, é entrar e instalar o Node.js. O Node.js ele pode ser instalado aqui do site oficial, está na versão 18.15.0, que é a versão LTS, é a versão de suporte contínuo, né, de long term support. E esse camarada serve para que a gente possa utilizar o Node aí pelos próximos 5 anos sem ter que se preocupar com atualizações. Os senhores podem clicar aqui e instalar esse ambiente de desenvolvimento no computador de vocês. Claro que eu já tenho ele instalado aqui, então vou abrir um PowerShell, que é um terminal, aqui no Windows, e aqui nesse PowerShell eu posso dar um comando chamado node-version, e vocês vão ver aqui que, na verdade, ele deu um pad syntax aqui, então vou colocar aqui, ó, node-v, node-v, acho que não tem mais o menos version não. Então o que acontece? Ó, vocês podem ver que a versão dele é a versão 18.15, que é a que eu pedi para vocês instalarem. Então, junto com o Node, a gente tem também o NPM, que é o Node Package Manager, que se eu clicar aqui, ó, npm-v, eu vou ter a versão do gerenciador de pacote do Node.js. E como nós falamos em sala de aula, o Node.js ele nada mais é do que um ambiente de execução, é o Runtime Environment para JavaScript. Claro, a gente pode rodar JavaScript no navegador, que no console, ó, então se eu colocar aqui um console.log teste, a gente vê esse console.log na nossa tela. Mas claro que o nosso ambiente, o nosso objetivo não é rodar esse cara no navegador somente. Eu quero rodar ele em background usando os pacotes que estão disponibilizados para o Node, né? Então eu posso entrar aqui no npm JS e vocês vão ver que aqui, olha que legal, a gente tem todo o ambiente de desenvolvimento do Node, onde a gente pode instalar, a gente pode buscar pacotes de projetos já desenvolvidos com o Node.js. Com isso, com essas duas ferramentas funcionando aqui no nosso terminal, a gente já tem como escrever código JavaScript. Quer ver? Ó, se eu digitar Node, ele abre ali o replit do Node e eu já posso colocar aqui uma function soma, ó, xy, e coloca aqui um return x mais y. Se eu rodar essa soma de 10, 20, ó, a gente tem a resposta que é 30. Eu já estou desenvolvendo em JavaScript no ambiente do meu sistema operacional, que aqui no meu caso é o Windows, tá bom? Ele vai funcionar para qualquer sistema operacional que vocês estiverem utilizando. Então, eu vou sair aqui do nosso Replit, estou novamente no meu terminal, que é o PowerShell, e a gente pode, agora com o NPM, criar projetos do Node.js. Mas antes de fazer isso, a gente vai fazer uma brincadeira para entender um pouquinho, né, como é que funciona o JavaScript, como é que funciona o Node, né? Então, eu vou entrar aqui no meu desktop e vou dar um comando chamado mkdir aula, que vai criar uma pasta, mkdir de make directory, né? Então, vou dar um cd aula, vou entrar nessa aula, ó, e vou abrir o meu Visual Studio Code.
né? Como eu disse para vocês em sala de aula, pessoal, a gente não tem preferência de editor de texto, mas eu utilizarei, até porque acho que é o melhor editor de texto na atualidade para desenvolvimento com JavaScript, o Visual Studio Code da Microsoft, que é totalmente gratuito, não tem nenhum custo associado a ele, e os senhores podem clicar aqui e fazer o download para instalar no ambiente do Windows, ok? Então é bem simples fazer, eu vou deixar o link na descrição aí do nosso vídeo. Então, galera, vou agora voltar aqui, ó, lembrando que eu dei um code ponto, isso faz com que eu abrisse, ó, eu abri esse cara aqui no nosso ambiente. Ó que legal, já estou dentro da minha pasta aula, que foi criada aqui no meu desktop. Ó que legal, se eu entrar na minha área de trabalho, a minha pasta aula está ali, bonitinha. E aí, para mostrar esse cara funcionando, eu vou criar um arquivo chamado index.js de JavaScript. Então, é um arquivo JavaScript. E eu posso executar comandos JavaScript aqui usando o Node.js. Então, eu posso criar aquela mesma função soma, xy, né? Ó. Então, vou fazer aqui que essa função vai retornar x mais y. Qualquer pessoa que tenha aí um conhecimento um pouco de linguagem de programação, como por exemplo Java, C, vai ter bastante facilidade para desenvolver com JavaScript, tá, pessoal? Mas quando eu faço isso, o que acontece? Eu posso chamar essa função 10, 20. Como é que eu faço agora para executar esse cara no ambiente do Visual Studio Code? Eu gosto sempre de chamar um terminal aqui, ó, e aqui eu posso digitar node index.js, que é o nome do nosso arquivo. Olá, ele rodou, mas poxa, professor, não apareceu nada. Mas é claro que não apareceu. Eu pedi para executar a soma, mas eu não pedi para imprimir o resultado. Então eu poderia criar aqui um let resultado é igual àquela soma e pedir para dar um console.log nesse resultado. Agora, se a gente rodar esse comando, olha que legal, tem lá o nosso resultado. Lembrando que JavaScript é uma linguagem que não exige que nós coloquemos ponto e vírgula no final. E ele executa, assim como diversas outras linguagens, como Python, sem a necessidade de ponto e vírgula. Eu, particularmente falando, gosto de colocar o ponto e vírgula e deixo ali como exemplo para vocês. Beleza, pessoal? Agora, o que é legal do Node é justamente a modularização que ele proporciona. Porque eu posso chegar aqui agora, e isso vai ser muito importante para a gente no ecossistema do React, mas eu posso chegar aqui agora e posso exportar essa função. Então eu posso, além de tudo, vir aqui e dar um módulo .exports é igual a soma. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um outro arquivo aqui, por exemplo, vamos supor que nós estamos trabalhando num projeto chamado calculadora.js, e aqui eu quero importar o meu módulo soma, que está em index.js, na verdade, para ficar até mais semântico, eu vou mudar aqui para soma, né? Ó. Eu posso vir aqui na minha calculadora e posso utilizar esse módulo soma. Então, eu posso criar aqui um let soma, é igual a um require. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o módulo ./soma. Pronto. Agora que eu importei esse camarada, eu declarei ele como um módulo que eu estou usando de um arquivo externo, eu posso vir aqui e dar um let resultado é igual a soma de 10 e 100 e um console.log no resultado. Olha que bacana se a gente executar agora no Node. Opa, esse camarada deu um probleminha, né? Por que ele deu um probleminha? Porque ele está tentando executar, ó, o index.js, ó. Então eu preciso executar o Node calculadora.js. Olha que bacana, ele imprimiu o 30 porque ele leu o soma e imprimiu aqui a função com a soma de 10 e 20 e depois imprimiu novamente o 110, que é a soma de 10 e 100. Então isso faz com que o Node seja um ambiente muito poderoso para rodar código JavaScript em qualquer lugar, tá? Não somente no navegador, e é exatamente esse ambiente que a gente vai utilizar para desenvolver as nossas aplicações, uma vez que a gente vai continuar trabalhando no ambiente do React Native, e o React, que é o ecossistema, é a biblioteca que é utilizada no React Native, ela usa JavaScript ali por baixo dos panos. Bem, pessoal, acho que vocês
que a gente já se delongou bastante nessa aula. Vamos fazer uns vídeos bem curtos para ser tranquilo aí para vocês. Mas essa foi a primeira parte, a gente fazer aí uma revisão, uma breve introdução a JavaScript. No próximo vídeo a gente já vai entrar um pouquinho em React para entender um pouquinho de componentes, mas a gente fica para uma próxima aula, beleza? Então, galera, prazerzão, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais, tchauzinho, até a próxima.